Presidente, senhores deputados, funcionários. Quando nós tivemos o debate aqui na casa sobre o projeto, a mensagem do governador do estado, que definia a entrega da gestão da saúde do estado do Rio de Janeiro às chamadas organizações sociais, se estabeleceu um debate bastante acalorado entre nós sobre a caracterização do que objetivamente significaria para a gestão da saúde a entrada dessas organizações sociais. E vários parlamentares aqui defenderam as organizações sociais como sendo uma coisa boa, como sendo uma medida eficiente, uma medida essencialmente boa para superar os problemas que a saúde pública do nosso estado tem, e que eu particularmente já estou até cansada aqui de falar sobre esses problemas. Acho inclusive que não precisa, porque a população do nosso estado sabe quais são esses problemas, tanto a população mais pobre quanto os setores médios vivem a realidade, o dia a dia da saúde pública no Rio de Janeiro. Então, pelo menos nesse momento eu vou me abster de falar dessa situação, mas quando esse debate foi feito aqui, nós colocamos que, após inclusive ser aprovada nessa casa a entrega da gestão da saúde estadual para essas organizações, nós colocamos que nós iríamos estar atentos a esse processo, e iríamos estar atentos a esse processo na medida em que já existia no Rio de Janeiro uma experiência em curso, que era a experiência do município. O prefeito Eduardo Paes ganhou também, foi uma batalha na Câmara dos Vereadores, a aprovação das organizações sociais. Nós vimos inclusive que alguns deputados que votaram a favor dessas organizações sociais, como foi a deputada Clarissa Garotinho, veio aqui nessa tribuna, inclusive fez uma autocrítica disso, dizendo que votou sim no município, mas que a observação do que acontecia no município a levava a ter uma outra posição aqui nessa casa, na medida em que via o que essa experiência estava levando efetivamente. Pois bem, o que eu vou falar aqui não é novidade, né? Está na grande imprensa, saiu na grande imprensa, mas eu acho importante. Está aqui um jornal aqui da cidade, Jornal O Dia, né? Eu gosto de fazer propaganda dos jornais, vocês já viram que eu gosto de falar, né? Porque quando eu falo sem mostrar o jornal, né, dizem que eu tenho que dar o nome das coisas, me ameaçam com o conselho de ética. Então eu estou mostrando aqui o jornal, né? Jornal O Dia, do dia 12, né? Quarta-feira, que vem dizendo o seguinte: verba da saúde terá que ser devolvida à prefeitura. Matéria grande, página inteira, verba da saúde terá que ser devolvida à prefeitura. Do que se trata isso? Do que se trata? E eu acho importante acompanhar, porque na medida em que também estão sendo implantadas no estado, né, isso aqui vai começar a acontecer também no estado. E como deputada, as minhas prerrogativas me garantem uma fiscalização para além da cidade do Rio de Janeiro, né, mas no estado como um todo. E a prefeitura do Rio de Janeiro faz parte do estado. Pois bem, tem uma ONG muito conhecida, muito bem falada por todo mundo, já antiga, estabelecida, que é a Viva Rio. E a Viva Rio tem um desdobramento dela, que foi uma OS chamada Viva Comunidade. O negócio é tão bom e tão lucrativo que as pessoas estão criando, né? Estão desdobrando, estão, enfim, fortalecendo as suas funções econômicas, criando organizações sociais. E a Viva Rio não fez diferente, construiu uma OS chamada Viva Comunidade. E a Viva Comunidade entrou na administração de vários programas de saúde na Prefeitura do Rio de Janeiro, e foi pedida pela Câmara de Vereadores, por alguns parlamentares, notadamente os parlamentares do PSOL, uma fiscalização do Tribunal de Contas do município sobre as SOS Viva Comunidade ligada ao Viva Rio. Então, esse relatório que saiu não é um relatório de nenhum organismo, enfim, de oposição,
não é um relatório de nenhum organismo, enfim, revolucionário, né, que queira tomar o poder do Estado, não. É um relatório do Tribunal de Contas do município, que fez uma fiscalização pedida pela Câmara e chegou à conclusão de que essa organização está usando de maneira indevida o dinheiro do Estado, que foi identificado até agora que R$340 mil, né, terão que ser devolvidos aos cofres do município, porque essa verba estaria sendo utilizada de forma irregular. De que forma irregular está sendo utilizada essa verba? Essa verba, que deveria ser para os programas de saúde, serviram para fazer obras na sede do Viva Rio. Então, obras, né, na estrutura do Viva Rio. A sede do Viva Rio fica aqui, na Glória, ali perto da igreja do Outeiro da Glória. Eu sei porque eu morei ali perto, e a sede do Viva Rio é ali. Então, eles estão usando o dinheiro que deveria ser para a saúde do povo, para fazer obra na sede do Viva Rio. E mais do que isso, né, também foi detectado que o dinheiro estaria sendo usado para fazer contratação de consultoria. E entre aspas, porque todo mundo sabe que as várias denúncias que foram feitas contra ONGs no nosso país davam conta de que uma das maneiras de se sumir com o dinheiro das ONGs era com a suposta contratação de consultorias. Então, e essas consultorias que estão sendo prestadas, que está levando dinheiro, elas não constam do contrato que foi feito dessa ONG com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Além disso, foi identificado também pagamento de salários de forma irregular. O que é isso? Existem porteiros que estão ganhando, porteiros entre aspas, porteiros porque são porteiros, né, contratados a partir aí de uma rede de beneficiamento. E esses porteiros, entre aspas, estão ganhando 22% a mais do que o salário dos médicos. Ou seja, uma ONG que contrata médicos e contrata porteiros, sendo que os porteiros ganham 22% a mais do que os médicos. Os porteiros não merecem ganhar bons salários? Merecem. Todo mundo sabe aqui que os porteiros merecem ganhar. Inclusive estão ali na porta de entrada das unidades públicas, que são uma verdadeira crise. Então os porteiros merecem ganhar muito bem. Mas vamos e venhamos que os médicos, né, também merecem ganhar muito bem, e tem um nível de complexidade até chegar à sua formação final que justifica a esses médicos, né, um salário compatível com aquilo que está estabelecido no mercado. Então, além de fazer obra na sua sede, além de utilizar o dinheiro por fora do contrato, fazendo pagamento de consultoria, também paga porteiros, 22% a mais do que médicos concursados. Médicos concursados. E o Tribunal de Contas do município ainda achou que 167, um aumento de salários de 167% para outros funcionários precarizados, terceirizados, colocados aí segundo a indicação de vereadores e outros mais. Bom, isso por si só já demonstra o que são as organizações sociais. Essas organizações sociais no município, elas estão recebendo, 30% do orçamento anual da Prefeitura do Rio de Janeiro, que deveriam estar indo integralmente para a área da saúde. 30%, ou seja, mais de 2 bilhões de reais, estão hoje sendo alocados, nessas organizações sociais. E com 30% do orçamento na mão, já começam a surgir as denúncias, de várias irregularidades na aplicação dessas verbas dentro dessas organizações. E aqui nós só estamos falando da mais famosa dela, que é a Viva Rio e o seu braço, armado, porque esse é um braço armado, tem a Viva Rio e tem um braço armado para poder fazer essa falcatrua, e nós estamos falando só de 30% do orçamento do Estado. Então essa denúncia, ela foi feita pelos vereadores do meu partido, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, pelo vereador Paulo Pinheiro, pelo vereador Eliomar Coelho, e aconteceu inclusive uma audiência pública na Câmara dos Vereadores que está dando conta de tratar sobre isso aqui. Por que é importante falar disso aqui, desse assalto à mão armada,
Por que é importante falar nesse momento que a gente vê esses setores com a mão ali na botija? É importante falar porque é importante dizer que nós vamos realmente exercer o nosso papel fiscalizador. Nós vamos olhar realmente o que está acontecendo com o dinheiro da saúde, seja no município do Rio, seja no estado, seja nos outros municípios. É importante dizer que nós vamos entrar no ano eleitoral, muitos prefeitos aí são candidatos à reeleição, outros são candidatos, outros que votaram aqui na casa a favor das organizações sociais são candidatos, e nós vamos nos organizar, o nosso partido, junto com os trabalhadores da saúde em cada um dos municípios desse estado, para fiscalizar o que essas organizações sociais estão fazendo com o dinheiro da saúde do povo do nosso estado. Nós vamos nos 92 municípios, junto com os sindicatos, com os movimentos sociais, junto com a população, com os cidadãos de bem desse estado, fiscalizar o dinheiro público que sai do nosso bolso, vamos fiscalizar a aplicação desse dinheiro, porque saúde do povo não é brincadeira. Eu sei que muita gente pensa que a saúde do povo é um detalhe, porque muita gente tem plano de saúde, como nós aqui deputados, temos o IPALERJ, como vários setores aí médios têm outros planos de saúde, mas se a gente inclusive parar e der uma boa olhada para os planos de saúde, a gente vai ver que hoje tem gente que está em plano de saúde que tem que marcar consulta e esperar um mês para ser atendido dentro do plano de saúde. Isso já é uma realidade, independente de ser saúde privada, de você pagar, você já está esperando um mês para ser atendido. Muitos exames, muitos procedimentos, inclusive cirúrgicos, que são necessários de ser feito para aqueles que estão aí pagando um plano de saúde, já não conseguem fazer. Então, assim, esse é o futuro, Se a gente olhar para São Paulo hoje, o que acontece na saúde pública e privada em São Paulo, nós vamos ver como que para onde caminha o estado do Rio de Janeiro. E é importante fazer denúncia, continuaremos fazendo, repercutindo matérias como essa, que estão colocadas aqui no Jornal Dia. Acho importante falar sobre isso, e dizer que o prefeito Eduardo Paes, ao fazer isso, só segue o receituário do seu partido, porque o PMDB está na Prefeitura do Rio de Janeiro, o PMDB está no governo do estado do Rio de Janeiro, o PMDB está na direção da Assembleia Legislativa, o PMDB está na direção da Câmara dos Vereadores, o PMDB está muito bem colocado na justiça do nosso estado, ou seja, o PMDB manda e desmanda, e mais do que isso, tem planos de crescer, mais ainda agora no processo eleitoral, sobre os vários municípios. Os jornais estão dando conta das reuniões entre o Pezão, o vice-governador, secretário de obras, junto com o Pisciani, enfim, a cúpula do PMDB toda organizada, se articulando, rearrumando os partidos dentro da casa. Nós temos aí agora o PSD do meu querido Tranquilo Henriques, que está aqui com a gente. Gostei muito quando eu vi lá, quando houve lá a ida da polícia lá naquele episódio, na sua casa, que o senhor, acho que houve a tentativa de um flagrante de documentos e tal, nada foi achado, e o deputado Henriques deu uma declaração se dizendo Tranquilo Henriques. Pois então, tem um PSD do Tranquilo Henriques, que está aqui articulado na casa com vários parlamentares, que saíram dos seus partidos originais para ir para o PSD, mas que nós sabemos também que já está todo mundo negociado com o governador Sérgio Cabral, não mudou nada na correlação de forças aqui dessa casa, permanece tudo como dantes no quartel de Abrantes, sendo que as pessoas aí relocalizadas, melhor posicionadas para o jogo político eleitoral, agora do próximo período, para as disputas municipais. Muito bem, está tudo bem, faz parte do jogo democrático, e faz parte também, vamos entrar nesse jogo democrático, vamos entrar, vamos fiscalizar os municípios, vamos fiscalizar a aplicação do dinheiro da saúde, vamos levantar quais são as nossas posições políticas diferenciadas com esse projeto, que está colocado aí pela maioria dos partidos que são hoje base do governo. Então é importante, chama a atenção da base do governo, chama a atenção da base do governo que se posicione, porque a base do governo votou nas organizações sociais, e votou, pelo que disseram aqui, achando que seria melhor para a saúde. Então tem denúncias aqui do Tribunal de Contas do município, então a base a base do governo aqui na casa precisa falar sobre isso, precisa repudiar isso, porque
Porque quando votou dizendo que isso não iria acontecer, que o melhor seria, né, se manter as coisas de maneira, enfim, estavam fazendo porque isso ia melhorar a saúde do povo. Então, está na hora de falar, porque estão metendo a mão no dinheiro do povo. Quem votou e respaldou esse processo tem que começar a dizer: alto lá, PMDB, na Prefeitura do Rio de Janeiro, alto lá, PMDB, não venham fazer no Estado, né? Porque aqui a base do governo não vai deixar, o PSD e todos os outros não irão deixar, né? Eu espero que seja isso que os parlamentares falem aqui também. Por último, quero dizer que estive agora de manhã, tem tempo ainda? Quero dizer que estive agora de manhã numa manifestação dos bombeiros. Eu vou falar deles aqui até a questão dos bombeiros estar resolvida. Aliás, queria dizer, né, deputado Jânio, deputado Pisciani, Paulo Melo, o governador de vocês, né, vi um vídeo agora no YouTube sobre a manifestação que aconteceu dos bombeiros e da população, porque estava muito lotada a população de Tamoio, segundo distrito lá de Cabo Frio, na inauguração da UPA, né? Eu não tinha visto ainda, vi hoje, né, todos esses parlamentares junto com o governador tendo que sair pela porta dos fundos. A UPA não foi inaugurada porque simplesmente os bombeiros junto com a população de Tamoios foram lá dizer ao governador que não estavam satisfeitos com ele, né, que não estavam satisfeitos, né, com o que vinha acontecendo com esses trabalhadores. E o que acontece é que nós temos três bombeiros presos, um em greve de fome há 4 dias, que hoje está sendo mandado para o Hospital dos Bombeiros, que há 4 dias está em greve de fome. Esse está preso lá no quartel de Resende. E os bombeiros hoje, mais de 400 bombeiros, foram ao Gemar de Botafogo, pararam todos na porta do quartel e gritaram: fora Cabral, fora PMDB e fora Eduardo Paes. Porque foram essas as palavras que levaram os 3 à prisão. Tem 3 bombeiros dirigentes do movimento SOS Bombeiro, né, que estão presos por conta de terem dito fora Cabral, fora PMDB e fora Eduardo Paes. Mas hoje, mais de 400 foram à porta do quartel, gritaram a mesma coisa e não teve ninguém para ir lá mandar prendê-los. Que negócio é esse? 2 pesos e 2 medidas, né? Como é que é isso? Porque 3 é palatável, mas 400 mais presos pode trazer um problema político? Vamos abrir o olho, não estão dando conta. Confiam que deram dinheiro à imprensa e que a imprensa não vai noticiar. Mas a imprensa é fiel até que a opinião pública não bata nas suas calcinhas, né? Então vamos ter olho, não é qualquer coisa. Dá para sentir a vocês, pelo que aconteceu em Tamoio, está acontecendo em outros locais, qual é a recepção da população com esse segmento, com os trabalhadores bombeiros. Hoje, por exemplo, na explosão que aconteceu aqui na Praça Tiradentes, né? Estava lá na parte da manhã, que inclusive está sendo investigado, tem que saber o que é aquilo. Uma grande cratera no fundo do edifício, várias pessoas mortas e feridas, e vão dizer que é um botijão de gás, né? Então vamos olhar direito aquilo ali. Mas de manhã estava lá o prefeito Eduardo Paes, muito preocupado: o que é isso, meu Deus? Talvez alguma coisa, um novo bondinho no meu caminho, né? Quem sabe? Mas lá estavam os bombeiros que estão mobilizados, os bombeiros que estão em luta, mas que em nenhum momento deixaram de atender um chamado da população. Foram os primeiros a chegar, hoje na tragédia lá na Praça Tiradentes, foram os primeiros a pegar as pessoas para levar para os hospitais, os que estavam lá acudindo, os que estavam lá garantindo a segurança das pessoas naquela região. Então é disso que nós estamos falando, que bombeiros que poderiam estar nesse momento nas praias salvando pessoas ou ajudando ali na Praça Tiradentes, estão presos e todo mundo faz questão de fazer cara de paisagem, fazer de conta que isso não está acontecendo. Esses presos são pessoas que estavam presos juntos lá, né, com aqueles 439 lá em Charitas. Eles continuam na rua, continuam mobilizados, apesar do silêncio da imprensa, apesar do silêncio de vários parlamentares que estavam junto quando tinha televisão, que estavam junto quando tinha imprensa, fotos, entrevistas, mas que agora que a imprensa não está ali dando, né, a devida atenção, vários parlamentares também acharam por bem não dar a devida atenção. Então eu acho importante colocar isso aqui, chamar a população do Rio de Janeiro a reagir, a não deixar que isso permaneça, né, porque tem aquele velho poema, né? Eles estão lá, eles estão invadindo as nossas casas. Enquanto eles estão chutando os cachorros ou é com o vizinho, está tudo bem, mas daqui a pouco eles invadem as nossas casas, né? Então assim, é importante perceber que está existindo
chama a invasão nas nossas casas, aquilo que tem de mais caro para nós, os nossos valores, a defesa das nossas famílias, a defesa daqueles que podem salvar as nossas famílias, os nossos filhos, né? É que tem que ser tomada nesse momento. É por isso que eu defendo o bombeiro, é por isso que eu vou continuar defendendo o bombeiro, mesmo no momento em que o bombeiro não está dando ibope. É por isso que eu vou continuar defendendo o bombeiro, mesmo no momento que muita gente está querendo, tenta falar mal do bombeiro. Muita gente tenta, inclusive, dizer, né, que a movimentação dos bombeiros é uma movimentação política, vinculada a um partido político. Quero carinhosamente dizer aqui, né, ao Tranquilo Henriques, por exemplo, que não é verdade, né, que o Cabo Daciolo seja vinculado ao PR, seja vinculado à Rosinha Garoto. Não é verdade. Houve uma expressão de solidariedade, como eu me expressei em solidariedade, como outras pessoas se expressaram, por entendermos que o processo de Campos não estava condizente com o devido processo legal, com o Estado Democrático de Direito. E apoiarei qualquer pessoa, seja do PP, do PMDB, do PSD, do PSTU, seja o partido político que for, que sofreu um processo de exceção, né? Nosso partido, o pessoal e eu particularmente vou apoiar, que foi o que fizeram os bombeiros de forma muito digna. Então não tem nada disso, porque quem apoia bombeiro hoje tem gente do PP, do PMDB, tinha um parlamentar nessa assembleia lá do dia 30, nos portuários, tinha parlamentar do PMDB lá, tinha parlamentar do PSOL, tinha parlamentar do PT, o senador Lindbergh Farias estava lá. Então, assim, são vários parlamentares de vários partidos apoiando essa movimentação dos bombeiros. Então, como é que isso é partidário? Não, não é partidário, e é importante que a gente diga isso aqui. Agradeço a tolerância do deputado Jânio Mendes, né? Agradeço esses segundos de tolerância e encerro por aqui. Próximo orador inscrito, deputado.